Graça e paz, queridos, bom dia. Estamos juntos aqui mais essa manhã de domingo e eu desejo que seja uma manhã de um derramar do Senhor, amém? Como foi a sua semana? Como você está? Eu espero que tenha sido uma semana de paz e tranquilidade. Para nós começarmos a nossa aula hoje, eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia e abra no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Diz assim, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Diz assim para quem está do seu lado na sua casa: o nosso Deus é um Deus fiel, que não comete erros, é um Deus justo e reto. Amém? Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Senhor, te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Exaltamos o teu nome nessa manhã. Deus, porque tu és perfeito. Tu és um Deus justo, tu és um Deus reto, tu és um Deus fiel, tu és o Senhor das nossas vidas. Deus, por isso nos lançamos em ti, Senhor, porque no nosso coração há um desejo nessa manhã de receber mais de ti, de conhecer mais de ti. Senhor, eu quero te pedir, leva, Deus, a nossa mente, o nosso coração, Deus, cativa a ti nessa manhã. Ministra ao nosso coração o novo do Senhor, o rema vindo da sua parte, Senhor. Que sejamos tocados, Deus, pelo Senhor, Deus. Que haja um derramar, um óleo novo vindo do Senhor sobre nós nessa manhã, Deus. Senhor, esteja livre e à vontade para agir na nossa vida, Senhor. Te convidamos, Senhor, para que tu venhas, Deus, e reine sobre nós, Senhor. Seja exaltado nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus tem sido tremendo conosco, né? E Ele tem nos agraciado com palavras poderosas a cada domingo à noite. É lindo ver a conexão que o Espírito Santo traz para a igreja, usando a vida dos nossos irmãos, não é mesmo, queridos? E nessas últimas 3 semanas, Deus nos ensinou que é tempo de sermos prudentes com a nossa irmã Kátia. Ele também nos ensinou que nós devemos honrar e obedecer às autoridades com a irmã Suelen. E também nos ensinou que nós devemos deixar que Ele venha e apure os nossos sentidos, para que nós tenhamos um discernimento dos tempos e das estações. A nossa irmã Tereza falou isso no último domingo. E nessa manhã, Ele quer nos ensinar que é tempo de sermos fiéis. Diga para o seu irmão aí do lado assim: é tempo de sermos fiéis. Amém, querido? É tempo do mundo ver essa fidelidade em nós e através de nós. Nós vamos começar a aula de hoje entendendo a fidelidade de Deus, amém? Você está com a sua Bíblia aberta no livro de Deuteronômio, não é isso? Vem um pouquinho mais para trás, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio 7, 9. Diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Preste atenção, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Quando nós buscamos o significado da palavra fidelidade nos dicionários, nós encontramos as seguintes características para uma pessoa fiel. São 3 características. A primeira é que uma pessoa fiel, ela tem zelo ou cuidado por algo ou alguém. Ela é leal. A segunda característica é que ela tem a ação de cumprir as suas obrigações ou os compromissos que ela assume com uma outra pessoa. E a terceira é que ela tem hábitos, comportamentos e atitudes que permanecem constantes. Então, as características de uma pessoa fiel, segundo o dicionário, é que ela tem zelo por algo ou alguém, ela é leal, é que ela cumpre as suas obrigações ou os compromissos que ela assume com uma outra pessoa, e ela tem hábitos e comportamentos que permanecem constantes, que não tem tendência a mudar a toda hora.
Agora volta lá no texto de Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9. Assim então, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Calma aí, nós já ouvimos lá que a primeira característica de uma pessoa fiel é que ela tem o cuidado e o zelo por algo ou alguém, não é? Vamos continuar o texto. Diz assim, que mantém a aliança e a bondade. Então, o nosso Deus, ele zela por nós. Ele mantém a aliança e a bondade dele sobre a nossa vida por 1000 gerações. Primeira característica, o nosso Deus tem. Segundo o dicionário, né, sobre fidelidade. A segunda característica sobre fidelidade é que ele assume o compromisso e cumpre. Então, o texto diz que ele mantém aliança e bondade por 1000 gerações daqueles que o amam. Então, ele assume e nós sabemos que ele cumpre o quê? Que ele irá tocar, derramar da sua bondade por 1000 gerações daqueles que o amam. Então, se nós amamos ao Senhor, ele irá derramar da sua bondade por 1000 gerações à nossa frente, das nossas gerações. E por último, o texto diz o quê? Que ele não muda. O nosso Deus é o quê? É imutável. Então, se nós pegarmos aquelas características e colocarmos nesse texto, nós vamos ver que o nosso Deus, ele tem todas as características que o dicionário diz sobre fidelidade. Porque ele é um Deus o quê? Perfeito. Não há erros no nosso Deus. Em um único texto que a gente separa da Bíblia, a gente consegue achar todas as características de uma pessoa que fiel. Diz para o seu irmão assim, o teu Deus, o nosso Deus, é um Deus totalmente fiel. Amém? Mas nós podemos ir além. Nós podemos dizer que a fidelidade de Deus, ela nos protege. Queria que você pegasse sua Bíblia e abrisse no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Vou dar um tempinho para você achar. Diz assim, vamos lá. Mas o Senhor é fiel, e ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então, o nosso Deus é fiel, ele vai nos fortalecer e vai nos guardar, ele vai nos proteger. Então, a fidelidade de Deus nos protege. Amém? Vamos um pouco mais além. A fidelidade de Deus perdoa os nossos pecados. Vamos lá, vamos abrir no primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 9. Primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o texto diz o quê? Se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel para nos perdoar. Diz assim para o seu irmão, a fidelidade de Deus perdoa os pecados. Vamos um pouquinho mais além. A fidelidade de Deus é infinita. Pega a sua Bíblia agora no segundo livro de Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 13. Segundo livro de Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 13. Diz assim, esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Diga assim para o seu irmão, a fidelidade de Deus é infinita. Amém? Por quê? Porque o nosso Deus não muda. Independente daquilo que nós fazemos, ele permanece fiel a nós. E nós? Qual tem sido a nossa fidelidade para com Deus? E qual tem sido a nossa fidelidade para com os homens? Quando eu falo de homem aqui, eu me refiro à humanidade, ao nosso próximo. Para a gente poder analisarmos um pouquinho essa questão nessa manhã, eu separei um personagem bíblico
para nós analisarmos a fidelidade desse personagem. E nós vamos aprender um pouquinho com o exemplo de vida dessa personagem. É uma personagem muito conhecida, chamada Ruth. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora e deixasse aberta no livro de Ruth. Eu vou contar um pouco da história para a gente poder entender o contexto da fidelidade dessa mulher. Amém? E nós vamos ler alguns textos também. Vamos lá. Havia um casal chamado Elimeleque, o esposo, e Noemi, a esposa. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Eles viviam em Belém de Judá. Porém, no tempo de Juízes, houve fome nessa terra. E essa família se mudou para Moabe e viveram por um tempo por lá. Porém, Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha, viúva com seus 2 filhos. Esses filhos se casaram com 2 mulheres moabitas, chamadas Ruth e Orfa. Passou-se um tempo, em torno de 10 anos mais ou menos, e esses 2 filhos também morreram. Noemi então se viu sozinha, sem o marido e sem os filhos. E ela ficou sabendo que o Senhor havia agraciado o seu povo, o povo da qual ela fazia parte, com alimento. Que a terra estava uma terra boa naquele momento. Então ela decide voltar com as suas 2 noras para a terra. Mas no caminho, Noemi se despede dessas 2 noras. Ela as abençoa e manda elas voltarem para a casa dos seus pais. Ambas as noras choram. Orfa, então, ela entende, se despede de Noemi e volta para sua terra, para a casa dos seus pais. Ruth, ela tem uma outra atitude. E é nesse ponto que nós iremos começar a analisar a história de Ruth. Vamos nos colocar no lugar de Ruth por 1 minuto, amém? Pense aí, o que você faria se o seu marido ou a sua esposa tivesse morrido? Você fosse jovem, sem filhos. Você ficaria com a sua sogra e iria para uma terra desconhecida para você, sem nenhuma garantia de sustento? Ou você voltaria para o aconchego da casa dos seus pais? Pense aí. Pensou? Dá a sua resposta para o seu irmão aí que está do seu lado na sua casa. Ou para você mesmo, se você estiver sozinha. Nesse ponto da decisão de Ruth, nós podemos ver a fidelidade dela com Deus e a fidelidade dela com a sua sogra. Eu queria que você pegasse agora a sua Bíblia, você já está no livro de Ruth, nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Vamos lá, nós vamos ver que a decisão de Ruth mostrou a fidelidade dela com Deus e a fidelidade dela com a sogra. Diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe e não a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Note que Ruth não só mostrou sua fidelidade à sua sogra, mas ela mostrou a sua fidelidade a um Deus que ela conheceu através da Noemi. Quando ela declara que o Deus de Noemi é o Deus dela. Ela escolheu ser fiel. Queridos, Orfa não errou ao voltar para sua família. Era um lugar seguro para ela, um lugar que ela teria sustento e apoio. Mas Ruth sabia que não seria fácil uma viúva com mais idade como Noemi sobreviver sozinha. Com certeza Ruth tinha um olhar misericordioso para com sua sogra, porque ela a amava. É interessante que Noemi, naquele momento de dor, não tinha palavras doces saindo da sua boca. Vamos ler agora no capítulo 1, um pouquinho mais para frente, do 19 ao 21, e você vai ver aquilo que Noemi declarou, que foram palavras amargas. Vamos lá, diz assim o texto: prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu:
não me chame de Noemi, chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama Noemi? Desculpa. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso trouxe-me desgraça, me trouxe desgraça. Mas ainda assim, Ruth permaneceu ao lado de Noemi. Chegaram então a Belém, no início da colheita da cevada. Ruth então foi recolher espigas no campo e casualmente entrou na plantação de um homem chamado Boaz, que por coincidência era um parente de Elimeleque, seu falecido sogro. Boaz, que era um homem bem-sucedido, chega em Belém e pergunta aos capatazes quem era aquela moça recolhendo as espigas. Os homens então contam a história de Ruth e o cuidado que ela tinha com a sogra. A partir desse momento, Boaz começa a ter alguns cuidados com Ruth. Ele a chama e manda ela ficar perto das servas dele, colhendo na lavoura dele. Porque ele sabia que se ela fosse colher em outras lavouras, ela poderia ser abusada por outros homens. Ele então a alimenta, ele manda que ela beba a água dos seus ceifeiros, ou seja, ele zela pela vida de Ruth. Certo dia, sua sogra, já preocupada com a sua segurança e fidelidade, ela dá algumas orientações para Ruth. Porque ela sabia que naquela época era costume que quando uma mulher ficasse viúva, se houvesse algum parente próximo, esse parente poderia casar-se com ela. Então ela manda a Ruth esperar Boaz comer e beber. Quando ele fosse se deitar, ela fala que era para Ruth tirar o cobertor dos pés e deitar a cabeça sobre ele. Ruth então faz isso. E ela estava vestindo a sua melhor roupa. Com certeza, né, queridos? Ela devia estar muito diferente de como ele a via todos os dias. Então ela deita aos seus pés como um ato de submissão de quem queria se sentir protegida. Quando ele acorda e descobre quem ela é, ele promete a ela que se o outro parente próximo não quisesse casar-se com ela, não quisesse assumir a terra dela também, ele se casaria com ela. Ela volta então para sua sogra e Boaz procura o outro parente que não quis assumir o compromisso. Boaz então casa com Ruth e desse casamento nasce Obed, que será o avô de Davi. Nesse tempo de tanta infidelidade, onde as pessoas estão totalmente voltadas para os seus próprios interesses, onde o egoísmo tem sido o centro da vida de muitas delas, Deus, ele espera de nós fidelidade. Fidelidade para com ele, onde verdadeiramente busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, onde verdadeiramente tenhamos uma vida voltada para ele. Mas ele também espera a fidelidade nossa para com os nossos irmãos. De que forma isso? Cumprido aquilo que nós prometemos, sendo sincero e transparente quanto ao que sentimos sobre uma situação ou sobre uma circunstância, cuidando dos nossos irmãos, cuidando do nosso próximo. Às vezes, querido, quando a gente vê uma criança fazendo birra, quando a gente vê uma criança gritando, chorando, se jogando no chão, a gente acha aquele comportamento muito feio. E os adultos tendem logo a querer corrigir as crianças. E nós temos realmente que corrigi-los, ensiná-los. Eles reagem dessa forma porque eles ainda não sabem como reagir corretamente. Mas há um ponto positivo nisso. Quando a criança ela faz birra, ela está demonstrando verdadeiramente aquilo que ela está sentindo. Ela está sem reservas, sem máscara. Ela mostra quem ela é. Devemos corrigi-las e ensinar o caminho certo. Mas há um ponto positivo nisso. Nós, como adultos, quando a gente não gosta de uma situação ou uma circunstância ou algo que nosso irmão fez, a gente tem a tendência a colocar uma máscara e falar que está tudo bem. Eu não estou falando para você sair por aí ofendendo as pessoas, amém? Não é isso. Mas precisamos, em amor, sermos sinceros e transparentes com nossos irmãos. Quando não gostamos de algo, nós devemos dizer em amor que não gostamos, para que o irmão não faça isso conosco novamente. Porque se a gente não faz isso, a gente deixa de ser fiel e a gente passa a ser pessoas hipócritas, que concordam com tudo, mas lá no fundo não concordam com nada. Queridos, que nessa manhã a gente escolha ser fiel, amém?
ser fiel para com o nosso Deus, ser fiel com os nossos irmãos, ser fiel, querido. Seja íntegro, seja uma pessoa que as pessoas possam guardar segredos com você, possam se abrir com você, porque sabe que você é uma pessoa fiel. O mundo precisa disso, precisa de pessoas fiéis. Vamos ler o que Salmo, no capítulo 101, versículo 6 diz. Salmos, capítulo 101, versículo 6. Diz assim, ó: os meus olhos aprovam os fiéis da terra. Eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Vou ler novamente. Os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Queridos, que você e eu sejamos achados fiéis nessa manhã. Amém? Feche os seus olhos, eu vou orar por você, para nós estarmos encerrando a nossa aula nessa manhã. Paizinho querido, nessa manhã eu coloco, Deus, as nossas vidas diante de Ti, a minha vida, a vida de cada irmão que está assistindo comigo. Senhor, queremos ser fiéis a Ti, queremos ser homens fiéis sobre essa terra, aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Espírito Santo, que Tu possas tratar conosco, tratar no nosso caráter. Se ainda há debilidade em nós, que Tu possas tratar conosco. Eu creio que cada dia nós podemos ser aperfeiçoados ainda mais, Senhor. Então eu te peço, Espírito Santo, nos aperfeiçoa cada dia. Nos leva a ser uma pessoa mais fiel e mais íntegra a cada dia. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis. Fala conosco. Se tem algo errado, se estamos fazendo algo errado, Deus, fala, se estamos tratando alguma pessoa errada, Deus, fala conosco. Nos ensina, Deus, a sermos sinceros em amor, a sermos íntegros, Senhor. Nos ensina a cada dia, para que, Deus, a gente possa amadurecer, Deus, no nosso relacionamento contigo e amadurecer no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Que o mundo possa olhar para nós e ver em nós a fidelidade do Senhor. Que através da nossa vida as pessoas possam ver um testemunho de pessoas íntegras e fiéis. Toca em nós, toca no nosso interior, Senhor. Faz de nós a cada dia uma pessoa melhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu creio que Deus trouxe essa palavra para nós, para que a gente possa se analisar e para que a gente possa ser uma pessoa melhor a cada dia. A Bíblia diz o quê? Que o Pai corrige a quem ama. Então, que nessa manhã a gente possa pegar essa correção e melhorar, né, e aperfeiçoar em nós o que a palavra de Deus diz. Amém? Tenha uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Que durante essa semana você possa ouvir a voz do Senhor claramente na sua vida. E que nos encontramos no próximo domingo. Ok? Tchau, tchau, queridos.